Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Senhor, rogamos que esta palavra se manifeste em vida vivida em cada um de nós. Precisamos desta manifestação no dia final, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos comentar um pouquinho sobre a alma. Talvez precise-se de estudos minuciosos para podermos encontrar direitinho o que é a alma. Mas como eu acho muito mais fácil falar da alma conforme o irmão Brano falou, então se torna mais simples. Mas se quiser explicar sobre a alma, a pessoa tem que fazer estudos muito profundos. Mas eu encontro, assim como os 7 trovões, ele é tão tremendo e é tão simples, assim é a alma. A alma, se você vai estudar, é muito profundo. É um grande estudo, profundo estudo da alma. Mas eu quero falar apenas como o irmão Brana fala, e isso daqui para mim esclarece tudo, não tem nenhum mistério, não há segredo. Eu devo começar, mesmo aqui no Velho Testamento, que é a alma que pecar, essa morrerá. Não é o filho. O pai pecou, o filho morre. Então vamos ver isso. A alma que pecar, essa morrerá. Ele diz, o filho não levará a maldade do pai. E nem o pai levará a maldade do filho. E a justiça do justo está sobre ele. Isso é como aquele versículo, aquele que é sujo, suja-se ainda mais. O que é limpo, pratica. O que é justo, pratica a justiça. E o que é santo, santifica-se ainda mais. Isso está tudo no indivíduo, está na pessoa. E é muito bom tomarmos conhecimento destas coisas. Estava pensando no novo nascimento, São João, capítulo 3, que é conhecido por todos, onde o Senhor Jesus Cristo diz que é necessário nascer de novo. Não adianta a gente querer fazer coisas sem o novo nascimento.
Se você quiser saber o que é a sua alma, nasça de novo. Porque esta alma que você tem, ela pecou e ela morreu. E é bíblico, a alma que pecar, esta morrerá. Mas quando você nasce de novo, você tem uma nova alma. Na expressão do irmão Brana, ele diz: a alma podemos definir assim, que é a natureza do espírito. Bom, mas se eu nasci, eu tenho um espírito natural. E é esse espírito natural tem uma alma, tem uma natureza. E a alma é essa natureza daquele espírito que eu nasci. Nasci pelo sexo, vim ao mundo falando mentiras. Isto é o primeiro nascimento que o homem veio. Se você prossegue assim, você está morto. Porque a alma está morta. A alma pecou. E ela morrerá. Então ela está morta, porque ela pecou. A alma desse primeiro espírito que você nasceu, seu pai e da sua mãe. E um não pode ser julgado pelo outro, pelo motivo, e ao nascer você tem uma vida individual. Você não tem mais a alimentação que a sua mãe te dá. Agora você vai encontrar alimento. Na verdade, como criança, você vai sugar o alimento da mãe. E chega o tempo que você come sozinho, se alimenta sozinho. Então, se a pessoa nasceu de novo, ela tem uma nova alma. Mas qual é o espírito que está em você agora? Porque se o espírito natural meu tinha uma natureza, a qual era a minha alma, e esta alma veio ao mundo falando mentiras, pecando, errando, ela morreu. Eu nasci de novo, porque você não pode nascer de novo sem que morra. Não há nada que nasce sem que o anterior morra. Para você ver um pé de milho, a semente teve que morrer. O trigo, o arroz, teve que morrer. Para produzir algo. Então, para produzir um novo homem, uma nova mulher, o anterior teve que morrer. E você é todinho do mundo. Seu corpo, seu espírito, sua alma. Então, todinho do mundo nasceu pelo sexo. Mas quando você nasce de novo, então você já tem um pedaço do céu dentro desse corpo, dentro do mortal. E esta alma, ela é a natureza de qual espírito agora? Olha para você ver. Porque o seu espírito tinha uma natureza, essa é mundana. E o Espírito de Deus veio tomar conta do seu corpo. O novo nascimento veio tomar conta do seu corpo. Logo você chega ao batismo do Espírito Santo, que preencheu todos os lugarejos do seu corpo, todas as frestas. Não tem um lugar para o diabo entrar, porque o Espírito Santo encheu. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque se não encher, sobra lugar para outra coisa, outra natureza. Já que a primeira natureza, que a minha alma era a natureza do meu espírito sexual, mundano, mortal, aquela alma morreu, não foi meu espírito que morreu. Guarde bem, foi a minha alma, foi a sua alma. A natureza do espírito foi que morreu. Então só troca de natureza. Trocou de natureza. Irmão, se pudesse pegar a natureza da ovelha, para clarear para você, e tirar a natureza do porco fora, e colocar no porco a natureza da ovelha, aquele porco ia comer capim e não ia fuçar na lama, porque trocou a natureza. Mas como não pode trocar a natureza do porco,
ele continua porco. Mas Deus fez o ser humano com esta faculdade de poder mudar de natureza. O porco você não muda ele. Alguém queria criar um animal limpo, conta assim, né? E começou a criar um porquinho. Não queria um animal limpo, já pegou um sujo. E o lavou, e pôs fraldinha nele, e colocou ele no bercinho, e diz: agora, você foi lavado, está trocado, tem uma lama ali fora, mas não vá lá. Aí a dona do animalzinho foi virar para o seu trabalho, quando ela viu aquele animalzinho estava todo na lama, com fralda e tudo. Está na lama. Agora, por quê? Alguém chegou para ela e disse: a senhora pegou o animal errado, cria uma ovelha. Porque ela não vai na lama, ela foge. Uma ovelha, ela vê a lama, vê o barro. Para ela tomar água, é com muito cuidado que ela chega. Tem que ser águas tranquilas, porque ela é ovelha. Ela não vai em águas furiosas, não. São águas tranquilas porque ela é ovelha. E quando o irmão e a irmã é mudar de natureza, o que o porco não pode mudar, porque ele é simplesmente uma alma vivente. Mas não pode mudar a sua alma. E o homem foi feito além deste animal. Ao homem foi dado a natureza que pode ser mudada, pode ser trocada. A graça de Deus foi tamanha em fazer assim, porque Deus seria um homem igual a nós. Ele teria que vir à nossa imagem, por isso ele primeiro nos criou à imagem dele. Deus é Espírito, então ele nos criou à imagem dele, que é Espírito. Mas ele teria que vir à nossa imagem. Então, quando ele nos fez Espírito, o profeta ensina que precisava de alguém para lavrar a terra, e não tinha ninguém para lavrar a terra. Então, ele criou um corpo para o homem. Amém? Estas coisas são boas a gente ir estudando, né? Mas o parágrafo 13 de Almas Encarceradas Hoje, é tradução de Goiânia. O irmão Brana falando de almas encarceradas hoje, por isso ele foi dar a explicação da alma. Porque tem pessoas que não mudam a alma. E nós temos faculdade para isso. Um animal não pode, nós somos o único animal que podemos mudar de natureza. Se temos uma natureza que não presta, busquemos outra natureza. Nasçamos de novo. A natureza do meu pai não serviu, da minha mãe não serviu, vou buscar a natureza do Espírito. A natureza do Espírito Santo. Mas você vai notar uma coisa: você não pode ter a natureza do Espírito em você se você não tiver, para começar, um nascimento daquele Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Primeiro tem que nascer para ter a natureza daquele Espírito. Então a criança nasce, logo ela demonstra a natureza daquele Espírito que ela nasceu. Ela faz o que o pai faz, o que a mãe faz, porque ela veio dali. Então ela tem uma natureza daquele Espírito natural. Mas quando você nasce de novo, então uma nova alma, quer dizer, uma nova natureza. William Branham chegou a expressar assim: nós temos agora a natureza sétupla de Deus em nós. Agora você não pode ter a natureza sétupla. Alguém diz: mas o que é natureza sétupla? Creio que está ali, 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São 7 naturezas que o próprio irmão Branham diz que estas naturezas não são naturezas do homem, elas são naturezas de Deus. 7 naturezas de Deus. Existe no homem muita coisa daquilo ali que é tudo natural.
Mas Deus quer dar para nós a natureza dele, porque a nossa alma, que é a natureza do nosso espírito natural, morreu. Agora nascemos de novo, nós temos as 7 naturezas do Cordeiro. Aí o irmão Brana vem dizer: fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo, paciência de Jesus Cristo, piedade de Jesus Cristo. E piedade, sabe o que é? Ele diz: é ser como Cristo. Ser como Cristo. Como que é ser como Cristo? Olha, ser como Cristo, ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele. Me ajude em minha jornada daqui a glória. Eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, também a vida. Se você crer e obedecer, terás nova vida. Amém. É tão difícil, cantar, né? Para cantar essas coisas tem que chamar o Alexandre, Joãozinho, né? Para cantar assim, ser como Cristo. Então, isso é maravilhoso. E eu vi alguém cantando esse hino, eu disse: se eles soubessem quem foi que fez, eles não cantariam mais. Certo? A primeira estrofe, ser como Cristo, você encontra na estatura de um varão perfeito. Mas andar como Ele nós fizemos, e também coloquei a música. Quando a gente descobrir a música que deve vir dos Estados Unidos, quando o irmão Brana falou desse hino, ser como Cristo, então vamos ver como que será a música, que até hoje eu não sei. Eu inventei uma música e coloquei nele aí: ser como Cristo, andar como Ele, viver como Ele. Isso é ter um novo nascimento, isso é ter a alma de Deus na gente. Agora não sou mais eu quem vivo. Aquela alma que eu tinha, ela morreu. Eu nasci de novo. Então eu tenho uma nova alma, nova natureza. Esta é a natureza do Cordeiro. Você tem essa natureza? Ela está em você. A natureza do Cordeiro. Então você já sabe o que é uma alma hoje. É a natureza do Espírito. Mas de que Espírito? Se a natureza do meu espírito natural, que eu nasci sexualmente, morreu, eu tive que nascer de novo. Porque Deus considera todo homem que nasce pelo sexo, sem novo nascimento, morto. Eu nasci, aí se faz festa, nasceu, parabéns, parabéns papai, parabéns mamãe, veio um filho. Mas se esse filho não nascer de novo, parabéns para a morte.
É isso que você tem que pensar, porque Deus não está levando o homem para o céu com esse nascimento que ele teve sexualmente, mas com o novo nascimento. Você troca o seu nascimento agora. Eu, depois de velho, troquei meu nascimento. Diz, não quero mais esse nascimento sexual. Esse daí, essa natureza, fica de lado. Agora eu quero o novo nascimento. Estou falando de céu agora. Enquanto eu viver na terra, eu tenho esse corpo para me atrapalhar. Me ajuda e me atrapalha ao mesmo tempo. Me ajuda porque ele carrega tudo que é bom nele. Ele carrega minha alma redimida, ele carrega minha salvação, minha vida, minha paz. Está tudo carregado dele, não está fora dele, está dentro dele. Está dentro dele. Então, para ele, para esse corpo de fora, isso é uma escravatura. Porque ele ainda não foi mudado, ele é o velho homem, ele é o velho Osmar, mas dentro dele tem um novo homem, que é Cristo vivendo agora dentro desse velho Osmar. E esse velho Osmar sofre, geme, porque o de fora quer fazer a coisa errada, o de dentro diz não. E não adianta o de fora querer fazer quando a natureza foi mudada. Ele só começa a querer, logo diz, mas não tem natureza para isso, essa natureza morreu. Eu estou, diz Deus, eu estou nesse lugar agora. Eu tomei o lugar principal. Irmão Brana chama de sala de controle. A alma é uma sala de controle, e Deus tomou o lugar na sala de controle. E quando Ele está na alma, Ele governa os pés. Quando Ele está na alma, Ele governa as mãos. Quando Ele está na alma, Ele governa os olhos. Quando Ele está na alma, Ele governa os lábios. Quando Ele está na alma, Ele governa a audição. Tem gente que gosta de muita porcariada porque Deus não está na alma, nunca nasceu de novo. O dia que os crentes da mensagem souber o que é nascer de novo, o que é tomar a alma de Deus em si, eles nunca vão regozijar por rap, por rock, por essas coisas que não prestam, mesmo chamadas hino. Porque Deus mudou você. Ele é a alma, Ele é a natureza dentro de você. Mas aquela velha natureza sempre ela quer se levantar. Mas quando ela quer levantar, diz, olha, você não vive mais aqui. Quem vive aqui sou eu, Cristo. Cala-te. Aquieta-te, você é a natureza daquele espírito natural do Osmar, mas aquela natureza morreu. Agora tem outro espírito aqui dentro, que é o Espírito Santo, para governar o meu espírito e me dar uma nova natureza. Amém. Então, quando o profeta diz que a alma é a natureza do espírito, você vê os dois lados, o natural e o espiritual. A alma é a natureza do espírito natural e a alma é a natureza do espírito do nascer de novo. É isto? Quando eu vejo essas coisas, eu que não sei nada de alma, fico satisfeito. Eu não sei nada de alma, só sei que eu tenho uma alma. Eu só sei que ela governa esse corpo e a primeira natureza não tem valia mais. Irmãos, nós devemos prestar atenção para ver se morreu mesmo. Olha, o homem que diz que nasceu de novo e adultera, ele nunca nasceu de novo. Deveria aprender isso. A mulher diz, nasci de novo e adultera, nunca nasceu de novo. Teve um grande período na igreja. Adorou a Deus. Mas quando você diz que nasceu de novo e adulterou, você está dizendo que o Espírito de Deus dentro de você caiu naquela infração. E ele não faz isso. Quando ele está dentro, você pode querer cometer coisas que entristecem o Espírito. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito, que você pode acalmar o Espírito na sua vida, ele não manifestar. E não podemos fazer isso. Nós temos que dar lugar ao Espírito. A Bíblia diz, não entristeceis ou não entristeçais ao Espírito de Deus. É porque ele fica entristecido também dentro da gente, com coisas absurdas que essa carne por lá de fora tenta fazer. Então entristece o Espírito lá dentro.
Mas quando ele está verdadeiramente dentro, agindo no nosso interior, esse grande Criador, que é a natureza do nosso espírito agora, porque nascemos de novo, e esse espírito antigo, esse velho homem, não pode fazer mais nada porque ele morreu. E você sabe o que morreu, irmão Brana mostra. O que morreu foi a alma, a natureza. 13 almas encarceradas. A alma encarceradas hoje. A alma do homem não é o corpo do homem. A alma é algo que se poderia definir assim. É a natureza do espírito. Então a alma não é o corpo, mas também não é o espírito do homem. A alma é a natureza do espírito. E se você nasceu de novo, agora você tem uma nova alma, uma nova natureza. E aquela velha alma, a qual o seu corpo ainda você sofre tentações, porque o seu corpo está aqui e ele não foi transformado. Só uma coisa é transformada na vida cristã até dar o momento do rapto. Só uma coisa, a alma. O corpo não é transformado. O corpo, ele continua velho. O corpo, ele continua aspirando coisas mundanas. Porque ele é da terra, ele é um pedaço da terra. Então ele quer essas coisas da terra, mas a alma agora mudou. E esse homem quer terra, a alma diz, não, mas eu sou do céu. Fique de pé. Mas eu não quero crer nisso. O corpo, a cabeça retrocede, eu não quero crer nisso. Mas a alma é do céu. Diz, não, mas eu vi o Cordeiro saindo do trono, eu creio nisso. O corpo não sabe fazer. O profeta diz que a cabeça chega a retroceder. Ela está assim, ela retrocede. Ela não sabe o que fazer, porque a alma está lá no centro, governando. Então as suas aspirações é lá no coração. Não é mais na cabeça, é no coração. Agora você recebe todo o ensinamento, não é mais da mente, onde a sua alma estava trazendo a sua mente ao roubar, ao mentir, ao adulterar, ao fazer coisas erradas. Mas agora é diferente. Lá dentro, lá no coração, é o lugar da morada de Deus, diz o profeta na mensagem, véu adentro. Ele diz o coração é o lugar da morada de Deus. E é lá que a ciência descobriu que tem um lugarzinho que não tem nervo, que não tem nada. Aí o profeta diz, é onde Deus mora. Deus fez o homem com um lugar para ele morar. E o homem que não dá lugar para Deus morar, quando Deus fez aquele lugar para ele morar. Todo homem que nasce, Deus já nasce com aquele lugar para Deus morar. Mas se não mudar de natureza também, Deus não pode morar. E para mudar de natureza, eu batizado com o Espírito Santo. Eu tenho que nascer de novo e chegar ao batismo com o Espírito Santo. Lembra disso aqui. Novo nascimento é fé. O profeta diz, novo nascimento e fé está aqui embaixo. Me perdoe. Novo nascimento e fé estão aqui na base da formação do homem. Novo nascimento e fé. Agora, batismo com o Espírito Santo está lá em cima. Olha onde está o Espírito Santo. É depois que aquelas coisas foram descobertas dentro de mim. Então que eu recebi o selo. Aí vem o selo de Deus. E me sela no reino celestial. Eu não sou selado quando eu nasci de novo. Eu nasci. Agora eu vou aprender a falar, vou aprender a olhar, vou aprender a andar. Eu nasci de novo. Estou dando os primeiros passos, estou engatinhando. Eu nasci. Mas quando eu fico maduro, é hora de receber o novo nascimento com o Espírito Santo. Aquele nascimento qual eu tive, ele vem atrai o Espírito Santo para dentro daquele novo nascimento. Ele atrai o Espírito Santo, que agora é Deus morando dentro de você. Mas o início, fé, o profeta diz, fé e novo nascimento são a base da estatura de um varão perfeito. Fé e novo nascimento é base, mas nós não queremos ficar só na base.
Queremos crescer. Aí esse menino não cresce, essa menina não cresce. Então você procura alimentá-los bem, porque o ser humano foi feito para isso. O genes do ser humano, que Deus permitiu vir para a procriação, ele foi feito para desenvolver. Então, são células desenvolvendo células, e aquilo vai crescendo, e a criança vai crescendo. Isso daí é necessário a vida espiritual. Você não viver paralisado, eu nasci, eu tenho fé. Espera lá, você tem que crescer. Então, o irmão São Pedro diz que é para crescer no conhecimento de Deus. Aí você tem que ir subindo: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Amém? Aleluia. Bom, essas coisas são boas, que é um estudo. Ainda que eu não sou professor, mas o Espírito Santo aqui, ele é mestre. Se a gente consegue acompanhá-lo um pouquinho, vale a pena. Então a alma do homem não é o corpo do homem, diz o profeta. A alma é algo que se pode definir assim: é a natureza do Espírito. Ele nos tem dito que estamos mortos. A Escritura claramente nos diz que estamos mortos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus e selada pelo Espírito Santo. Colossenses 3:3 e Efésios 1:13. Parágrafo 14. Almas encarceradas hoje. Agora, não é questão de que haja morrido o seu corpo. Olha para você ver. Nem tão pouco seu espírito. Mas a natureza de seu espírito é que morreu. A natureza de seu espírito. Agora, por que morreu? Porque deu lugar para outra natureza entrar ali. A natureza do espírito morreu. Aí deu lugar para outra natureza entrar e reagir dentro de nós. Por isso não somos nós mais quem vivemos, diz Paulo. Por que ele diz isso? Porque já tinha outra natureza lá dentro. Ele diz: é Cristo quem vive em mim. É outra natureza. Já não sou eu. Eu vivendo é uma coisa, mas não sou eu mais quem vivo. A natureza, a qual é a alma, a natureza de sua alma é Deus, se você é renascido. A natureza da sua alma. Agora, por que ela é Deus? É porque você nasceu do Espírito primeiro. Se não nasceu de novo, como pode ter uma nova natureza? Graças a Deus pelo novo nascimento. A gente nasceu de novo, agora temos uma natureza desse novo nascimento. E quando eu nasci de novo, eu nasci do Espírito de Deus. Então a alma qual eu tenho, que você tem, ela é de Deus. É aqui ainda diz a alma é a natureza de sua alma é Deus. A natureza da sua alma, no início, era você mesmo. Era seus enganos, seus erros, suas mentiras. Mas agora a natureza da sua alma é Deus. Se você é renascido, se não é. Quer dizer, se você não é renascido, é do mundo. Aí a natureza do mundo, a alma que pecar, essa morrerá. Então vai chegar um ponto que as pessoas dizem: mas eu te servi, eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, apartai-vos de mim, vocês que nunca nasceram do meu espírito, expulsaram demônio, foram pregadores, foram pastores, foram obreiros, foram diáconos do meu evangelho, mas apartai-vos de mim. Porque vocês não nasceram do meu espírito e não têm em vocês a minha natureza, a qual é a minha alma, porque eu só reconheço a alma minha dentro de você. Isso é o que Deus diz. Amém? Então, muitas vezes a pessoa, ela quer ser pregador, uma pregadora, um pregador, a pessoa. E devemos pensar nisso, que além da nossa natureza, nós vamos pagar muito caro, porque se não temos ministério para tal. Como William Branham diz. Ele diz que foi um irmão que falou sobre isso. Que gente chamada já tem dificuldade para colocar as coisas no lugar. Pensa bem com quem não é chamado. Já é difícil para quem é chamado exercer o ministério de pastor, de evangelista, de apóstolo, de profeta, de mestre. Para quem é chamado, e quem é chamado nasce.
nasceu para aquilo, já tem dificuldade. Pensa bem aquele que não nasceu para aquilo e está desejando um ministério. E o irmão Branham diz no 7º selo, vocês não sabem que acompanham o ministério desta classe. É só de ver o que o profeta padecia, sofria, você vê, olha que tipo de ministério. Não é fácil querer ter um ministério. E aí vem a alma. E a gente tem que prestar muita atenção se há mudança ou não há mudança na gente. A gente tem que haver uma mudança dentro da gente. Certo? Se não houver mudança, não há então transformação. Aí você vai ver em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se é nova criatura, tem uma nova alma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que isso daqui é dito assim só por dizer? As coisas velhas se passaram, mas não passou nada? Irmãos, se não passou as coisas velhas, os velhos costumes, quer dizer, você tinha o costume de mentir, de roubar, de ser um mulherengo, de ser uma prostituta, de ser uma mentirosa. Você tinha isso em você. Agora, é uma nova criatura? Então, é como a Bíblia diz. Se nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. O fumar, o beber, o mentir, o adulterar, todas as coisas. Isso é coisa velha, essa saia curta para a mulher, cabelo cortado para a mulher. Isso são coisas velhas. Passaram. Aquele salto alto, passou. É coisa velha. Agora, se não passa, irmão, se não passa aquele adultério, aquelas cobiças de estar atrás de mulheres. Por isso você casa, São Paulo diz, para não abrasar, então que se case, cada um tem a sua mulher, para não abrasar. Porque a questão é não ter mulher e abrasar com a mulher dos outros. Na mente, nos olhos, com filhos dos outros. Vocês estão me entendendo? Porque nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender que a coisa não é pesada só para a mulher, não. Tem para o homem também. Porque o homem nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então a gente vai vendo assim que tem certas pessoas que chegam a um ponto que elas estão dando demonstração que a natureza não mudou. Que não houve mudança na natureza. E tem que haver uma mudança. Você sabe, nós estamos muito além do que Davi. Se você via Davi, ele cometeu praticamente aquilo ali. Era um adultério e era um homicídio, porque ele mandou colocar o marido da mulher na frente da batalha para que o marido morresse e ele ficasse com a mulher daquele homem. Então Davi mandou fazer isso. Aí depois ele fez o Salmo 51. Mas você tem que notar, o que ele fez lá, naquele tempo, ainda não tinha vindo Cristo para fazer o sacrifício, e era sacrifício de bodes. Depois disso, veio Cristo, fez o sacrifício, Cristo foi, desceu o Espírito Santo, que era Cristo em forma de Espírito Santo, na igreja. Gente, nós temos muito mais força do que Davi. Se você pensar hoje, temos muito mais força do que Davi. Porque nós temos muito mais sacrifício hoje. Lá era sacrifício de bode, aqui é o sacrifício do próprio Deus em carne. Isso supera. Então eu tenho que mostrar que eu fui mudado. Não que eu não tenho luta. Todo homem tem luta ao ver uma mulher. Insinuante, provocante, todo homem tem. Irmão Branham diz, um homem sangue vermelho não pode uma mulher dessa. Está claro na mensagem, não sabeis. Ele sabe que aí na rua tem esse tipo de mulher. Então, sabendo que existe esse tipo de mulher, ele tem que ter uma natureza mudada, uma outra alma, que quando o seu corpo se sente atraído por aquela pessoa, então a sua alma reage na hora e não deixa você cobiçá-la e adulterá-la, e porque tem pessoas que chegam ao ato. E depois ele diz, eu estava cheio de Espírito Santo, mas eu caí. Não estava cheio de Espírito Santo. Tem que entender. Se está cheio de Espírito Santo, a alma é do céu, a alma é Deus. E você está dizendo que Deus caiu. Não tinha. Temos que prestar atenção nisso, para saber o que é esta alma, esta natureza que Deus nos deu e que mudou. Agora, não somos um ser celestial, nós somos humanos. O que tem que fazer? Fugir das coisas erradas.
Paulo vem e diz fugir da aparência do mal. E Paulo sabia o que era fugir da aparência do mal. Paulo tinha problema também. Paulo tinha tentação por mulheres. Ele não casou, mas tinha tentação, ele sabia. Ele não sei. Só Paulo que podia explicar uma coisa dessa sem ter casado. Explicar para jovens, ensinamento para moço, moça, mancebo. Ele ainda fala para eles como eles devem viver, para as moças, e logo fala para nós, os casados, orientar os casados e mostrar para os casados: olha, o seu corpo, depois que você casa, é da sua mulher e da sua mulher é seu. Paulo não tinha um casamento assim e ele ensinou essas coisas. Está na Bíblia. Agora, ele sabia que era desse jeito. Deus o orientou para escrever essas cartas e deixar isso para nós, só que ele mesmo não usufruiu daquilo. Que luta o homem deve ter tido na carne. Mas tem uns que eles se fazem eunucos pelo Evangelho, diz a Bíblia. Uns são feitos eunucos pelos homens, são castrados pelos homens, para melhor você entender. Mas outros não, outros são eunucos, eles fazem a si mesmos eunucos por causa da palavra. Paulo era um tipo assim. Não estava contaminando com mulheres. Amém. Agora, é errado? É errado você contaminar com uma mulher que não é sua. Você tem que ter a sua mulher. Mulher tem que ter o seu marido. Por isso Paulo diz, para que vocês não venham abrasar, casem-se. Porque senão começa a abrasar, desejar a mulher dos outros, moça e filhas dos outros, e gente na rua. E você sai na rua hoje, filho, você não sabe nem como volta para casa, então. Porque está tudo contaminado, a rua está contaminada, o local de trabalho seu lá está contaminado. Talvez você trabalhe em frente a uma mulher que não sabe nem assentar, e você está trabalhando lá, pespontando, não sabe que jeito, não sabe nem como sai. A costura. Tem que lutar. São lugares que as pessoas têm que aprender a lutar e vencer. Porque não somos melhor que ninguém, somos homens igual aos outros mesmo. Temos o mesmo problema, temos sexo, temos filhos, igual aos outros mesmos. Só que dentro desse homem agora tem uma nova natureza. O outro homem natural, ele não nasceu do céu. E eu e você nasceu. Nós nascemos do céu. Então, se nós nascemos de novo, a coisa muda. Agora são aspirações do céu que vai descer e a nossa alma manda o recado para a nossa mente. A nossa alma, a mente é humana. E ela pensa coisa errada. A hora que ela pensa coisa errada, a alma envia uma mensagem para ela. Isso é errado. A mente antes, quando tinha uma alma humana, carnal, sexual, mundana, quando a mente pensava coisa errada, a alma diria: que bom, prazeroso. Porque a alma pecava juntamente com a mente, porque o Espírito trabalha na mente, a alma no coração, então envia a mensagem para a mente. E quando enviava era um homem natural, então se aprazia no roubar, no mentir, no furtar, no adulterar e assim por diante, no fumar, no beber, porque a alma mundana estava mandando um recado para a mente. Isso é bom. Mas quando você nasceu de novo, então agora esta mente está sujeita a onde o Espírito seu normal, natural, trabalha, está sujeita a uma alma, uma outra natureza que está no coração. E você nasceu do céu. E quando a mente pensa, o olho vê, o ouvido ouve. Tanta coisa sensual, logo a carne não sabe o que fazer, a cabeça não sabe o que fazer. A alma diz: isso é pecado, isso é mal, tira os seus olhos. É por isso que William Brandt diz: quando você ver uma mulher dessa, vire a sua cabeça e prova que és um filho de Deus. Agora, o irmão dá quase torcicolo. Virar a cabeça na hora que as coisas estão te atraindo, chamando a atenção. Se não for a alma lá dentro para poder governar isso, mexer comigo, com você, para nos colocar no lugar devido e saber que o recado que você está recebendo na mente humana é um recado divino que vem da sua alma, a qual é Deus. Essa alma é Deus. Antes essa alma era mundana, agora ela é divina.
A minha natureza era mundana, agora é divina. Então até a minha cabeça sofre, porque a minha cabeça, ela tem que trabalhar com tudo que é do mundo, porque é o espírito no qual eu nasci, é mundano. Só que agora eu nasci de novo. Então eu tenho uma alma, natureza lá no coração, e esta natureza, ela envia um recado para a minha mente. Isso não presta. Aí quando manda um recado, a mente não está dando conta de captar, mas como que a intercessão acabou? A alma diz, fique quieta, acabou sim. Você não tem que preocupar, não é para você, é para mim aqui embaixo. Está entendendo? É para mim aqui embaixo, é para a alma aqui embaixo. Não é para você, a cabeça não entende, mas a alma diz amém. Ai, mas como que um cordeiro saiu do trono? Como pode ter saído do trono? A alma diz para a cabeça, fique quieta, cala a boca. Você não tem que falar nada, fecha a boca. Então, muitas vezes, alguma coisa que passa na sua mente é as dúvidas do homem natural, do espírito natural seu, mas lá dentro tem agora uma nova alma, uma nova natureza, e é ela que manda. Já não é sua cabeça mais, é ela que manda. Por isso, irmão, tudo que você vai fazer depende de Deus. Amém? Depende desta natureza. Aleluia. Bom, tem mais alguma coisa, mas quem sabe? Você sabe de uma hora para outra me veio para falar sobre isso aqui? Então, não é fácil. Eu só tenho que tomar a mensagem do profeta e dizer o que eu vejo dentro dessas mensagens, e eu sei que não contradiz. Não estou de acordo com a ciência. Eu não quero saber o que a ciência diz, o que é alma. Eu quero saber o que William Branham diz o que é alma. William Branham diz que podemos definir muito bem que a alma é a natureza do espírito. Se você não é uma nova criatura, então sua alma é do mundo, e a alma que é do mundo morre. A alma que pecar, essa morrerá. E se você acha que não morreu ainda, então você continua fazendo as coisas do mundo, tudo que você quer, é o que deseja, é do mundo, você faz, mas quando Deus olha, Ele só vê mortos. Quando Jesus disse com respeito àqueles judeus que disseram, nossos pais comeram maná no deserto, mas como Jesus sabia que os pais haviam comido maná no deserto, mas eles não tinham mudado de vida, Jesus diz, mas todos estão mortos. E eles não podiam aceitar aquilo, irmãos, porque eram homens que saíram com Moisés, eram mulheres que saíram com Miriam, eram gente que saiu glorificando a Deus, era gente que cantava, só o Senhor é Deus. E agora no deserto, morreram todos no deserto, e Jesus diz o porquê eles morreram. Aquilo ali não tinha mudado sua alma. A alma deles não era Deus, era o Egito. Eles estavam no deserto e dizendo, lá no Egito nós vamos comer, lembrando dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos. Então tinha que ser mortos. Isso é o que acontecia. 231, o futuro lar. Recordem, a Bíblia diz que se aquela alma não fizer como ele fez, ele mesmo destruirá aquela alma. Tem que fazer o que Deus quer. Mas, porque a pessoa, ela rejeitou fazer o que Deus mandou fazer, ela rejeita a palavra hoje, mas depois Deus mesmo destruirá aquela alma. E na mensagem do sinal, irmão Branham diz, se não há vida na semente, então ela morre. Ela vai morrer. Tem que haver vida no corpo, vida na semente. E a alma é a única coisa onde tem vida. A alma é onde tem vida. Está ali, você se difere de qualquer outro animal por causa da alma. Você pensa, a serpente chegou ao ponto até de arrazoar. Ela teve capacidade e ela não tinha uma alma. Irmão Branham diz que tinha até um lugar. É bom crer em profeta. Irmão Branham diz que aquela serpente tinha até o lugar da alma, mas não tinha alma. Era um animal. Agora nós não, nós temos lugar para a alma e nós demos lugar para a alma viver. Agora essa alma que nós nascemos do sexo, ela pecou, ela morreu, nós nascemos de novo, através do evangelho, da pregação, da mensagem, nascemos de novo e agora temos uma nova alma, quer dizer, a nova natureza do Espírito. Amém. Então quando o Espírito trabalha na mente, a alma trabalha no coração, ela envia recado para esta mente. E a mente tem que expor aquilo que a alma envia.
ela tem que manifestar aquilo. Amém. Então, isso é bom saber que você é salvo não crente mental. Você é salvo porque a sua alma é salva. Ela está aqui embaixo. Enquanto você viver nessa terra, você até pensa mal dos outros, tem que pedir perdão. E tem hora que chega lá, mas será que você cobiça Deus? Tem misericórdia? Chegou tão perto, tão próximo. E logo em seguida, a alma te livrou, que é a natureza do Espírito, que te deu graça para sair daquilo, para sair daquele tipo de vida. Você sabe que aquela vida não presta, é suja, é imunda, Deus não quer. Então a alma nos adverte e a nossa cabeça tem que aguentar essa advertência e virar, dizer, tem que obedecer à alma. Amém. Aleluia. Mas vê você, ele não pode destruir a si mesmo e permanecer Deus. Porque se a sua alma agora é Deus, ele não pode nem te destruir. Então, se aquela alma é do mundo, ela tem que ser destruída. Mas se é eterna com Deus, ela nunca principiou porque é parte de Deus. Ela nunca pode ser destruída. Amém. Agora, como que nasce de novo se não foi pré-ordenada a isto? Tinha que ter estado em Deus antes. Você hoje quer fugir do erro? Por quê? Porque você estava em Deus antes. E sempre você quer fugir do erro, sair fora das coisas erradas. Deus está agindo em você porque você já era dele na eternidade. Você não tinha manifestado ainda, mas você estava nele. Nós somos um genes divino. Não é o corpo, não. Essa alma nossa é genes divino. Ela é de Deus. Então, ela não nasceu agora. Eu digo, eu nasci de novo, faz 20, 30, 40 anos. Nasci de novo. Agora, para Deus, não. Para Deus, eu já sou uma nova criatura desde quando eu estava nele. Ele simplesmente esperou o tempo que eu nascesse, que eu entendesse, que eu ouvisse a palavra e quis nascer de novo. Eu quero, Senhor, eu preciso desse novo nascimento. Não posso viver nesse nascimento velho que eu tenho aqui, cheio de pecado. Aquele desejo que você tinha de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, era exatamente esta alma que estava em Deus e veio para a terra agora se manifestar em você. É a natureza de Deus. Amém? Então a alma é a natureza do Espírito. Não vou prosseguir mais, vamos parar por aqui. Quem sabe outro dia a gente fala mais alguma coisa sobre a alma. Mas isso daqui para mim é o suficiente. O que a alma é a natureza do Espírito. Vamos seguir do jeito que o profeta ensina. É tão bom. E se essa natureza do Espírito agora de mais de Espírito? Tem uma alma natural, natureza do Espírito natural. E agora a alma divina, natureza do Espírito Santo. Está em você. Você recebeu o novo nascimento e foi crescendo e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Logo em seguida, com esse batismo do Espírito Santo, aí mostrou para você que você tem estas qualidades dentro de você: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E o irmão Branham diz que um homem natural pode ter estas virtudes, só que não é aquelas de Cristo. É a natureza do homem natural. Ele tem uma fé natural, virtude natural, ciência natural, e temperança natural, paciência natural, piedade, e coisa é natural, aquilo ali. Não é divina. Mas quando ele pregou para os eleitos, irmão Branham veio e disse, mas agora a sua fé é a fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo, paciência de Jesus Cristo, piedade, a qual é ser como Cristo, e amor fraternal. Aí o Espírito Santo selou. Ele pregou esta mensagem, diz: o Espírito Santo desce, selando cada virtude dessa no ser humano. Porque já está dentro de você. Senhor, te damos graças por poder meditar um pouquinho nestas coisas e ver esta natureza divina que o Senhor tem dado a nós, para nos advertir quando vemos a coisa atraente, sensual. Então esta alma que o Senhor nos deu, essa natureza do Espírito, simplesmente adverte e diz ao nosso espírito, à nossa mente, diz: isso não é para você,
Isso não é para você, isso é para o homem natural. Já te dei a oportunidade de ter sua esposa, de ter filhos. Então você já tem o que precisa. Deus, estamos agradecidos pela palavra que o Senhor tem dado, pelo ensinamento que o Senhor tem dado a nós. Obrigado por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte em ti. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para